se eu não tivesse sido pacoteiro do supermercado, eu não ia ter, talvez, me soltado um pouco mais para estar conversando com gente como aconteceu, sabe? Então, ao longo da minha trajetória, hoje eu olho para trás, cara, eu vejo todas, sem exceção. Cada uma das experiências, realmente ela trouxe um ensinamento. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Fugir não é a opção. Hoje eu tenho essa consciência, né? A opção é realmente eu pensar assim, talvez eu simplesmente esteja indo pelo caminho errado. Por que não dar um passo para trás, reavaliar a situação e pensar em sim como fazer diferente, né? E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui da AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o Maicon Giacomini, que é mentor em vendas no agro. O Maicon é formado em biologia pela Unipar, possui formação em gestão comercial pela Uninter e possui pós-graduação em business coach pela FAPRO, que chama, Maicon? Isso aí. Pode falar assim, né? Show de bola. Maicon, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast, cara. Ô, Paulo, prazer enorme estar aqui contigo. Enfim, há muito tempo ouvindo o AgroResenha e ter sido convidado para estar aqui, com certeza é uma honra. Legal, cara, bom demais ter você aqui comigo. E para você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha, a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui, como você sempre sabe, tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade e inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Maicon. E pra gente começar essa resenha aqui, Maicon, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Paulo, então, quem é o Maicon Giacomini, né? Eu sou filho de produtor rural. Então, minha família, desde dos primórdios aí, sempre no campo, pé na terra mesmo. Hoje meu pai ainda tem uma pequena propriedade e eu com 17 anos, enfim, devido a uma situação que a gente estava vivendo naquele momento, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Naquele momento não tinha como estar mantendo a atividade na propriedade. A gente sabe como é difícil aqui no Brasil, né, se manter na pequena propriedade e realmente tornar ela rentável. E naquele momento, até mesmo pelo baixo conhecimento que tinha, eu acabei optando por buscar algum outro tipo de oportunidade, sabe? Mas minha vida toda, desde sempre no campo, né, de suinocultura, também pecuária leiteira, além disso agricultura que a gente trabalhava. Depois disso fui trabalhar como pacoteiro do supermercado, então lá nos 17 anos. Cara, ali eu vi que se eu continuasse realmente fazendo aquilo, eu nunca ia alcançar o que eu queria, realmente, que era poder contribuir com a família, poder ajudar, realmente fazer a diferença na vida deles também, sabe? E aí, entre vais e vens aí, eu fui trabalhar na Secretaria da Agricultura do Paraná durante 3 anos, como auxiliar agropecuário, então bati a campo aí, fazendo vacinação de brucelose, fazendo acompanhamento de vacinação de aftosa. Peguei um caso de febre aftosa que teve na época no sul do estado do Mato Grosso do Sul, ali, Paraguai. Trabalhei um tempo em barreira sanitária, foi uma loucura. Depois disso, eu cumpri meu estágio de biologia, que nem eu havia comentado contigo, né? Sou biólogo de primeira formação, porque eu não consegui fazer agronomia na época. Enfim, queria fazer, mas como, enfim, não tinha grana para fazer isso, eu acabei optando por fazer um curso que eu tinha um amigo biólogo, que ele trabalhava na época na Pioneer. E aí, Paulo, ele me falou o seguinte, falou assim, faz biologia, que eu te trago para pesquisa quando você tiver aí do 2º pro 3º ano de biologia. E pro meu azar,
ele acabou falecendo na época. E aí, no meio da faculdade, eu não podia parar, que senão ia causar uma tremenda decepção pra família, né? E aí foi que eu terminei biologia, terminei meus estágios, fui pra agronomia, acabei trabalhando como primeira experiência na cooperativa, enfim, uma cooperativa aqui do Paraná, uma das maiores aí da América Latina. E foi aí que eu comecei a cair nesse mundo de venda, sabe? E depois disso, enfim, tem uma trajetória aí, mas a gente vai contando isso aos pouquinhos nesse podcast. Não, cara, legal, assim, ó. A gente até não comentei ali no início, né, cara, mas a gente se conheceu lá em Goiânia, né, no evento do Agromarketing Summit lá. Foi um evento super legal, no ano passado. E uma coisa que eu queria puxar aqui, antes mesmo de nós falarmos sobre essas questões das vendas, né, que eu imagino que tem muita coisa boa pra falar aí, mas eu queria puxar um ponto interessante que você falou da família de produtores, né? Você vem de família de produtores e você não é o primeiro, cara, que chega aqui e fala assim, ó, ali a propriedade era pequena e por questões, né, de grana e acho que você falou um negócio interessante, a falta de conhecimento também, na época, né? Não tinha espaço pra você ali, né? Então você teve que buscar algo ali fora. Pelo que eu pude entender aí, né, com você falando e o que você comentou comigo também antes, é que você sempre gostou, né, cara, de trabalhar ali no campo, trabalhar com a família e tal. Como que foi tomar essa decisão, mesmo muito novo, né, cara, de trabalhar fora naquela época, cara, pensando que talvez você quisesse ainda fazer agronomia e tal. Como que foi essa decisão? Porque é uma decisão de um cara jovem, né? Sei lá, tinha 17 anos e tudo mais. Como que foi isso aí, cara, pra você na época? Paulo, é desafiador, assim, às vezes até pensar nisso, sabe? Lembrar. Mas eu posso te falar assim, que a primeira palavra que vem quando eu ouço me fazendo essa pergunta é fuga. Que na verdade não era não querer estar ali, era precisar fugir da quantidade de problema que a gente tinha. Era basicamente isso, sabe? Era não conseguir se ver mais em meio a tudo aquilo. Porque realmente a gente passou por inúmeros desafios, tanto na época uma situação financeira, depois veio uma situação de saúde também, que também foi bastante complexo. E assim, sabe quando você não enxerga a saída, que você não vê que não existe maneira de mudar aquela realidade? E realmente, eu mesmo muito jovem, né, cara? Então o conhecimento que tinha era o conhecimento que a gente trazia de dentro da escola. Fora disso, a única fonte de informação que eu particularmente tinha lá, a gente não tinha telefone, a gente não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a minha fonte de informação era o que o meu professor falava na escola e, além disso, era o que eu ouvia num jornal nacional, por exemplo. Fora disso, eu não tinha, vamos falar assim, a gente não tinha um apoio, a gente não tinha um direcionamento. E aí foi chegando um ponto que a propriedade foi ficando cada vez mais difícil de se manter a atividade da maneira como estava. Meu pai precisou vender parte da propriedade, então na época a gente vendeu, sei lá, 70%, 80% do que tinha para pagar a dívida, e ainda assim sobraram algumas dívidas, e é assim, para aquele moleque de 17 anos, cara, ele queria de algum jeito sair daquilo, porque não tinha como falar assim, eu vejo o futuro aqui, porque não via, não tinha, só que de alguma maneira queria poder contribuir. Eles estão lá até hoje, enfim, graças a Deus a gente conseguiu levantar a propriedade, os negócios, enfim, estão totalmente diferentes do que eram, mas se a gente levar em consideração aquele momento, não tinha o que fazer, né, cara? Então realmente foi uma fuga. Eu trabalhei, pra você ter ideia, eu no final do meu segundo grau lá, no meu terceirão, por exemplo, eu chegava meio-dia da escola, eu ia para uma propriedade de um padrinho que eu tinha, que era vizinho nosso, para carpir soja, passei safra com ele lá capinando soja, para levantar uma grana para poder comprar uma roupa melhor para vir morar na cidade, pra você ter base de como é que era o negócio. A gente comprava roupa de segunda mão, era um negócio todo bagunçado. Então, assim, foi mais uma fuga do que qualquer outra coisa. E lógico, sempre ligado com o campo, né? E é interessante você falar isso, né, cara? Porque às vezes, eu não sei onde que esse podcast aqui vai chegar, né, cara? Mas às vezes você tá numa situação, ouvindo essa história sua, né? Às vezes a pessoa tá numa situação em que ela não enxerga saída, né, cara? E sempre tem uma saída. Às vezes parece que você vai sair pra um lugar que não é tão bom assim. Por exemplo, você tá dentro da fazenda, da propriedade da família. Pô, vou trabalhar de empacotador no supermercado. Pode ser uma coisa que você olha à primeira vista e fala assim, pô, eu não vou sair pra fazer isso. Mas não, né, cara? Faz parte do negócio também, né? Você se virar, né? Dentro do contexto que você tá ali, por mais que seja uma fuga, você acabou se virando, né, cara? Ô Paulo, hoje eu vejo isso de uma maneira totalmente distinta, sabe? E como eu sempre digo, né? O fato de ser muito verdadeiro, poderia falar qualquer coisa assim pra fantasiar o fato da saída, mas não faz sentido, né? Só que hoje eu vejo assim, tudo como aprendizado. Acho que ter passado por tudo que eu passei, né? Ao longo da infância, adolescência, o fato de, cara, com 10 anos eu trabalhava como gente grande, fazia trabalho de gente grande. E não tenho, vamos dizer assim, nenhum tipo de preocupação e reclamação com isso. Pelo contrário, é aprendizado. Que foi aquilo que me preparou para a próxima etapa.
ter sido pacoteiro de supermercado talvez foi uma das melhores experiências, porque assim, eu não sabia lidar com gente, falar com gente. E ali no supermercado foi quando eu comecei a me relacionar, porque não tem, né, cara? Você tá ali, por mais que você tá enchendo a sacolinha de compra, você começa a conhecer aquela senhorinha, aquele senhor e tudo mais, e você começa a criar relacionamentos, né? Sim. Então, assim, depois disso também, o fato de ter sido pacoteiro de supermercado entre o supermercado e a Secretaria da Agricultura, tiveram alguns meses ali como eu prospectava para uma empresa chamada Microlins, que uma galera deve conhecer e lembrar das propagandas lá no Raul Gil, né? Que era muito tradicional, a primeira escola de curso profissionalizante. E lá não estava dando aula, né? Eu tinha 17, 18 anos ali, eu estava entregando panfleto na rua, preenchendo aqueles cadastrinhos para depois ligar para essa galera e convidar para vir para a escola, né? Só que se eu não tivesse sido pacoteiro de supermercado, eu não ia ter, talvez, me soltado um pouco mais para estar conversando com gente como aconteceu, sabe? Então, ao longo da minha trajetória, hoje eu olho para trás, cara, eu vejo todas, sem exceção. Cada uma das experiências, realmente ela trouxe um ensinamento. E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender, né? Fugir não é a opção. Hoje eu tenho essa consciência, mas na época não tinha, né? A opção é realmente eu pensar assim, talvez eu simplesmente esteja indo pelo caminho errado. Por que não dar um passo para trás, reavaliar a situação e pensar em sim como fazer diferente? Né? Sim, legal, cara. Muito bom. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Você estava trabalhando ali e tal, não deu para você fazer o curso de agronomia, você foi fazer biologia, enfim, entrou nesse processo, né? E aí você falou aí meio que rapidinho que você foi para essa área de vendas, né, cara? Como que foi essa jornada, cara, até você entrar na área comercial? Porque assim, eu não sei você, tá? Mas para mim, eu nunca pensei na área comercial. A área comercial nunca tinha sido um foco, né? Hoje eu penso completamente diferente, tá certo? Porque assim, no fim do dia eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer o comercial também. Enfim, o universo é vendas, né, cara? Mas a gente, quando tá ali naquele mundinho nosso, a gente não pensa no vendedor como sendo uma boa saída. Na verdade, muitas vezes a gente pensa até como, o cara virou vendedor, né? Até uma coisa ruim, né? No agro, assim. Mas como que foi pra você entrar essa jornada pra você entrar na área comercial, cara? Antes disso, né, Paulo, eu sempre ganhei salário, né? Então, assim, eu sempre vivi de salário. E viver de salário, venhamos e convenhamos que nem sempre é a melhor coisa que a gente pode fazer, porque a gente já sabe que a gente começa o mês de um jeito, a gente termina o mês do mesmo jeito e isso vira um ciclo vicioso e acaba se repetindo ali a vida inteira, que não tem nada de errado também, não vejo dessa forma. Mas qual que era a grande questão? Eu não conseguia enxergar crescimento, então assim, é um ano após o outro, de certa forma estagnado, você ganha lá 200, 300, 500 reais de aumento, por exemplo, que era o meu caso, e ponto. Quando eu fui trabalhar na primeira experiência comercial dentro da área do agro especificamente, eu falo primeira experiência comercial porque antes disso eu trabalhava com atendimento na Secretaria da Agricultura, por mais que é um órgão governamental, mas a gente fazia atendimento, a gente prestava serviço para o produtor e muitas vezes ele pagava pequenos serviços não para nós, mas sim para o governo. Então a gente ia lá fazer a execução daquilo, que era muito mais barato, era subsidiado e tudo mais. Só que ali eu era comprado. Então assim, eu não precisava oferecer um serviço, eu visitava, eu criava relacionamento, eu atendia uma demanda. Até aí tudo certo. Quando eu entreguei meu currículo pela primeira vez na cooperativa, eu não pude ser contratado na primeira ocasião porque o meu avô era cooperado e tinha toda a legislação da cooperativa, não permitia parentesco ali até
primeiro e segundo grau. Então não tinha o que fazer. Quando eles me chamaram, que eu fui trabalhar lá num balcão, né? Então eu tava naquela bainha, para quem já entrou numa cooperativa ou numa revenda aí, sabe o que é, né? Aquela bainha de 1 metro e pouquinho de largura. Era ali que eu tava trabalhando e um belo dia ali me deu um insight, cara, porque era muita grana que movimentava, né? Venda de insumo, recebimento de grão. Então, assim, aquilo era realmente algo que deixava a gente com vontade de ganhar dinheiro, só que ao mesmo tempo eu tinha um salário, eu não tinha comissão. Então eu vendia muito, mas tinha comissão, não tinha comissão. E aí eu pensei assim, por que não arriscar fazer isso de uma forma diferente, onde eu possa ter comissão? Então eu fiquei um período nessa cooperativa, pedi demissão da cooperativa, e aí eu fiz a minha primeira aventura. Falei, vou pro Mato Grosso, fui a Nova Mutum, no Mato Grosso, e vou esparramar currículo por lá. Pode ser que lá tenha alguma oportunidade na área comercial no agro. Só que assim, eu fui no pior período do ano, que era dezembro, entreguei um monte de currículo, ninguém estava contratando. O dinheiro acabou, cara, eu tive que voltar embora, porque eu tinha o dinheiro do meu acerto para ir e eu precisava de um tanto para voltar. Então, quando acabou, falei, cara, é hora de voltar. Voltei e fui trabalhar como representante autônomo para uma fábrica de fertilizantes, na época, né, os NPK da vida aí. E aí, cara, eu comecei a trabalhar ali, só o fertilizante não virava, fui trazendo um defensivo, fui trazendo uma nutrição, fui trazendo algumas outras coisas. E aí, Paulo, foi nesse momento que eu entendi e que a ficha caiu, que eu não tinha capacidade e habilidade nenhuma para ser vendedor, e pior do que isso, eu tinha uma crença tão grande, porque assim, eu ouvia a vida inteira minha mãe dizendo assim, quando chegava um vendedor no pátio de casa, Maico, chama o pai que chegou um picareta. E isso era 2, 3, 5 picareta por dia. Sim. E isso não é história, cara, isso é verídico, é real. Se entrevistar ela vai contar esse negócio. E aí assim, picareta é o vendedor. Aí tu imagina somando isso à condição financeira da família, que realmente, tipo, tava cada vez pior. E aí um monte de dívida para pagar e tudo mais. Então, assim, a minha visão sobre vendas, só que eu fui perceber isso quando eu tava lá, era que se eu chegasse num cliente, oferecesse algo para ele, ele dissesse que ele não precisava, terminava ali a conversa. Porque se eu fosse apertar esse cara, ou se eu fosse tentar argumentar, ou se eu fosse tentar fazer qualquer coisa, talvez ia tomar algo dele que eu não podia tomar porque já tinha sido tomado da minha família também. Ou seja, tipo, cara, você sabe o que é você não conseguir vender? Eu vendia literalmente o que os caras queriam comprar. E aí foi chegando um momento que esse buraco foi ficando cada vez mais fundo, né? Porque eu pagava meu combustível, eu pagava todas as minhas despesas, não tinha ajuda de custo de ninguém, eu tinha que vender para sobreviver. E na época eu representava uma marca de glifosato, enfim, a gente naquela ocasião não precisava de receituário, direto para fazenda e tal. Então o que fazia, né? Eu pegava direto do distribuidor em São Paulo e revendia. Cara, eu tinha tanta competitividade no produto que eu vendia que eu tinha um preço menor do que a cooperativa que eu trabalhava. Nossa. Mas você acha que eu conseguia vender? Eu vendia para 3, 4 gato pingado e não vendia mais, cara. Então assim, por que da virada pro comercial? Por ter entendido que o que é o principal mercado hoje dentro do agro, e a gente pode falar o que quiser, é venda. As empresas do agronegócio são empresas de insumos, são empresas de nutrição, são empresas de fertilizantes, sementes e tudo mais, mas no final do dia elas são empresas de vendas. E se não tiver venda, tá fudido. O negócio vai quebrar, infelizmente. É assim que o negócio funciona. Em contrapartida a isso, aí tinha toda essa crença de ser picareta, né? Então, vendedor é picareta. E eu demorei muito para virar essa chave. E eu posso dizer assim, eu fui virar essa chave quando literalmente eu quebrei igual gente grande. Aí foi que eu percebi que eu não servia para fazer isso. E pode parecer até cômico, né? Pensar que hoje nós temos uma escola de vendas aqui que a gente desenvolve consultoria, treinamento, formação de gente dentro do mercado agro, pensando que lá atrás era dessa forma. Cara, e é muito louco você falar isso aí, né? Porque assim, o universo das vendas, ele vai chegando nas pessoas de uma maneira que às vezes você não você não percebe, né? E eu acho legal que no seu caso, a venda chegou e de alguma maneira você não estava preparado, né? Pra fazer aquilo, né, cara? Sem preparo nenhum e querendo ou não, cara, você era representante comercial e tal, né? Quer dizer, o cara que é representante comercial não saber vender é a receita pro fracasso, né? A minha pergunta é, como que você desenvolveu isso, então? Como que a partir de que momento você conseguiu, sabe? Você aprendeu? Paulo, eu acho que assim, a receita do sucesso, eu costumo chamar isso do fracasso, né? Que você falou. E eu falo assim, que é caixão e vela preta, né, cara? Porque não tem como dar certo um negócio desse, né? Não tem como. Não tem como. Ó, em 2000 então, essa representação, ela foi no ano de 2009, 2010, 2011...
Em 2011, no dia 24 de dezembro, inclusive estamos a 2 dias disso, bom até lembrar disso, cara, porque isso me trouxe um insight aqui. No dia 24 de dezembro de 2011, eu pedi minha esposa em casamento. Só que assim, era aquela coisa assim, eu vou pedir ela em casamento, mais para ter algumas liberdades com a família do que propriamente pensando que eu vou casar daqui a algum tempo, né? Tipo, num curto espaço de tempo. Porque eu tava quebrado, cara. Só que ela não sabia que eu tava quebrado. E assim, mais do que rapidamente, no início do ano 2012, ela, família, enfim, foram pra igreja, marcaram o casamento e botaram uma data pro casamento. E aí tinha 2 opções. Uma delas era para ser ali no meados de junho, julho, inverno. E a outra era novembro. Eu falei, novembro, né? Novembro é melhor porque é quente, mas na verdade é porque eu precisava dar um jeito de levantar dinheiro, resolver minha situação e conseguir realmente fazer aquilo acontecer, né, cara? Senão ia ser o maior desastre da vida, assim. E aí, Paulo, eu acabei, enfim, encerrando a representação comercial de insumos ali que eu tava. Na época, o meu escritório era junto dentro de uma revenda de implementos, então eu vendia insumo, vendia implemento e não sobrava grana, cara. Eu mal fazia pra realmente pagar o combustível e pagar as contas básicas, assim, do mês. E aí eu fui em busca de representação. Então a primeira coisa que me fez virar essa chave foi tomar uma decisão que não é porque eu estava num estado menos bom, né, como eu costumo dizer, que eu teria que ficar daquele jeito a vida inteira. Só que só tinha uma única pessoa que podia mudar aquilo. Eu não podia correr pro meu pai pedir dinheiro emprestado porque ele não tinha para emprestar. Eu não tinha como, enfim, ir para um banco porque eu não tinha crédito para ir para banco levantar dinheiro. Ou seja, eu precisava vender alguma coisa que realmente fizesse sentido para alguém. Nisso aí, Paulo, eu comecei a buscar por oportunidade de representação comercial de implementos. E por que disso? Que na época, os representantes comerciais de implementos que vinham visitar a revenda ali, que eu estava junto com o meu escritório, que a gente rodava junto, inclusive em alguns clientes no campo, eu levantava negócio para eles também, os caras eram tudo muito bem sucedido, né, cara? Então assim, eu lembro assim claramente o dia que eu vi o primeiro BlackBerry na minha frente, que foi um representante que chegou com um equipamento desse lá, um celular BlackBerry, que muita gente que vai ouvir nem sabe do que eu tô falando, mas pesquisa no Google aí que você vai achar. E eu falei assim, cara, eu quero um desse pra mim. Eu quero um desse pra mim. Só que do jeito que eu tô aqui, nunca vou ter nem isso na vida. E aí, Paulo, foi que realmente eu comecei a buscar por representação de máquinas e implementos. Fui trabalhar para uma empresa do Rio Grande do Sul, na época de Carazinho, fabricante de implementos agrícolas e implementos rodoviários. A minha linha de atuação ia ser em um implemento rodoviário aplicado ao mercado agrícola. Só que assim, era uma decisão difícil, Paulo, porque não tinha ajuda de custo, mais uma vez, não tinha carro, mais uma vez, não tinha nada. O que o cara me entregou foi 500 panfletos da marca, do produto que tinha para vender, e essa foi a principal ferramenta que eles me deram para trabalhar. Eu nunca tinha visto um equipamento daquele funcionando, que era guindaste para caminhão, né? Os Munk para trabalhar com Big Bag aí na lavoura. Mas enfim, né, cara, eu falei, eu vou abraçar isso aqui, porque pior do que eu tava, não tinha como ficar. Então aquela era a minha oportunidade, assim, de entrar nesse mercado de implemento, criar meu nome daqui a pouco e quem sabe conseguir alguma outra representação. Aí depois disso eu já consegui mais uma outra pasta que era com planas para plana frontal para trator, enfim, já trouxe para o Paraná também, que era uma marca que não existia aqui ainda e uma marca que depois cresceu muito no Paraná. Enfim, comecei a trabalhar com isso. Paulo, eu cresci assim num ano e 2, 3 meses, o que eu nunca imaginei que eu cresceria na vida. Hoje pela manhã eu estava comentando isso com alguém. Teve um mês com 22 dias que eu vendi 22 máquinas. 22 dias úteis que eu vendi 22 máquinas. Pô, teve mês que o meu salário era maior que o salário do prefeito aqui da cidade. E ali eu entendi, cara, que vender era realmente algo que eu poderia fazer. Só que o detalhe é o seguinte, naquele momento pode ser que eu estava vendendo aquilo que pra mim não fazia sentido. E tem muito disso em vendas também, porque é aquela coisa, não adianta você vender o que dá dinheiro, você tem que vender o que você gosta de vender. Essa é a primeira coisa. Então, se eu pudesse deixar um aprendizado, não trabalha com vendas para ganhar dinheiro, trabalha com vendas para ajudar alguém a resolver algum tipo de problema. E naquele momento, eu encontrei uma ferramenta que podia me ajudar a fazer isso. Trabalhei nesse mercado, eu posso dizer assim, por 7 anos e meio. Só que no meio disso tudo, Paulo, foram muitos altos e baixos também. Então eu vendi bem durante bastante tempo. Quando o mercado começou a ficar mais difícil, eu não conseguia vender. E aí eu percebi que eu precisava fazer mais alguma coisa. Nesse momento, tá? Na época que eu estava com a representação de insumos, eu estava na faculdade de agronomia. Estava no 3º ano de agronomia. E aí eu não conseguiria viajar e continuar a faculdade, porque eu tinha que rodar 70% do Paraná. Foi então que eu decidi trancar a faculdade, por uma razão muito específica. Primeiro, que eu precisava fazer essa mudança na minha vida, conseguir levantar grana. Segundo, que eu percebia que daquela minha turma de agronomia que estava lá, mais da metade, se não 70%, 80% ia virar vendedor depois. E eu falei assim, cara, eu vou trancar essa faculdade, vou assumir esse desafio da representação. Se não der certo, eu volto para a faculdade, tá tudo certo. Sim. Nunca voltei e hoje 80%, 90% dos meus mentorados são engenheiros
engenheiros agrônomos, muitos inclusive que estavam comigo lá dentro daquela graduação, depois fizeram treinamento comigo também. E aí no meio disso tudo, Paulo, entre dar certo, não dar certo, eu também não queria parar de estudar, eu sempre gostei muito disso, embora nunca fui tão aplicado quanto poderia ter sido. Foi aí que eu fui fazer gestão comercial, porque eu percebi que venda era algo que faria sentido para mim, porque eu precisava de estratégia, eu precisava de ferramenta, eu precisava melhorar aquela minha habilidade, né? Realmente saber como negociar, que era uma coisa que eu não sabia. Eu tirava pedido durante muito tempo. Então, uma das coisas que me fez virar a chave foi ter tomado a decisão que realmente eu precisava fazer alguma coisa diferente do que eu estava fazendo. A outra coisa foi entender assim, que não é porque eu tô vendendo bem, que daqui a pouco eu não preciso me preparar. Porque eu fui perceber isso literalmente tomando choque, como eu costumo dizer. Porque é aquela história assim, eu tô vendendo bem, então tá tudo certo, eu não preciso me preparar. Só que no primeiro ano de desafio que eu enfrentei, se eu não estivesse preparado, eu realmente não teria dado conta. E realmente foi bastante desafiador, mas aí eu tinha ferramenta para trabalhar. Quer dizer que foi sempre sucesso, que sempre deu certo? Não, cara, foram muitos altos e baixos. Mas isso por quê, Paulo? Porque durante muito tempo eu busquei ferramenta comercial e realmente as ferramentas comerciais me ajudaram. Só que, sabe aquela coisa assim de que você ganha dinheiro, perde dinheiro, ganha dinheiro, perde dinheiro? É promovido, daqui a pouco demitido, graças a Deus eu nunca fui e nunca fiquei sem trabalhar, mas é aquela coisa assim que muita gente passa pela experiência, inclusive de demissão. Por que eu tô falando isso, cara? Porque realmente o resultado mudou quando o Maicon deixou de estudar só vendas e passou a estudar seu próprio comportamento. Então, em meio a tudo isso, eu fiz outras formações complementares, né? Fiz o coaching, depois eu fui fazer especialização em business coaching, fiz PNL, depois fui fazer o master em PNL também, enfim. Então, estudei muito, busquei muita ferramenta para quê? Para trabalhar, como eu brinco aí com os mentorados, né? O animalzinho que existe dentro de mim. Que eu preciso controlar esse cara, eu preciso ajudar ele a usar aquilo que ele tem de ferramenta também. Porque eu era muito explosivo, porque eu não tinha inteligência emocional, porque quando começava o desafio e a frustração, muitas vezes eu desanimava, porque eu não sabia exatamente como lidar com aquele cliente difícil. Então, cara, eu sempre busquei muito essa preparação e esse desenvolvimento para realmente estar preparado para as situações. Eu acho que assim, a gente não tem que esperar a situação acontecer para se preparar. Se eu tivesse esperado mais uma crise para começar a estudar, eu estava quebrado até hoje, talvez. Que eu vejo que é muito daquilo que acontece, né? Se levar em consideração, por exemplo, o vendedor do agro, o empreendedor, né? Muitos negócios, por que quebram? Principalmente no agro, né, cara? Eu acho que assim, tem muita pequena empresa que cresce muito, porque o mercado é um mercado relativamente rentável, só que o cara não se prepara para o dia difícil. E aí ele cresce, ele compra, ele sai fazendo conta, ele sai contratando gente. Aí agora o mercado dá uma travada, como aconteceu nesse 2023 aí, no ano passado. E aí o cara não sabe o que fazer, né? Tá batendo cabeça. Então a preparação é uma chave. Decidir, se preparar são as duas coisas mais importantes. É aquele negócio, né? A cenoura pode estar na frente, né? Você correr atrás da cenoura, ou a cenoura pode estar atrás, né? E tipo assim, acho que o seu casamento foi uma cenoura atrás, né, cara? Porque você pegou um objetivo, assim, meu, ou vai ou racha, não tem jeito, eu tenho que me preparar, eu tenho que entender o que vai acontecer, tem que trabalhar pra caramba e não tem o que fazer, né, cara? É só ir, né? Ô Paulo, hoje, né, estudando muito inteligência emocional e desenvolvendo muito isso, né, com muitos dos nossos mentorados também, eu consigo inclusive entender isso de uma maneira diferente, porque na época era desespero. Então, sim, assim, foi aquele exato. desespero, cara, não tem mais o que fazer. Só que aí que entra uma questão, né, porque o desespero normalmente trava as pessoas. E uma das coisas que a gente prega muito, né, dentro do contexto da inteligência emocional, no dia a dia do vendedor, é que ele não precisa de uma situação de desespero para ele tomar uma decisão e para ele fazer um negócio diferente. Realmente eu consegui entender o meu cenário, né? Eu entender o meu momento, entender o mercado, entender o cliente, enfim, tudo isso, mas principalmente me entender. Sim. Em cenário positivo, normalmente a galera dá aquela afrouxada, assim, sabe? Entra na zona de conforto. Só que de repente vem um cenário menos bom e aí o cara fica pirado, que eu vejo muito acontecer. Enfim, tem muito mentorado que quando o cara chega, eu não sei o que ele vai fazer no dia seguinte, porque ele tá desesperado, ele precisa vender a qualquer custo e a gente não faz milagre, né, cara? E aí a gente fala sobre o quê? Sobre usar dor e prazer como mecanismo, né? Então eu brinco com a cenoura no sentido de que o cara tem que saber realmente se ele tem que botar ela na frente, se ele tem que botar ela atrás, enfim, onde é que você tem que botar pra você se mexer, você tem que saber.
Mas não na hora do desespero, cara. Fazer isso antes do problema bater na porta. Que é possível a gente fazer, né? Cara, só que essa consciência, ela não é tão simples assim, né, cara? A consciência de fazer isso aí não é um negócio tão simples, porque passa muito pelo autoconhecimento mesmo, né? De você ter certo quem você é e como que você age sob determinadas situações, né? Tem gente que é no desespero. É no desespero que o cara mexe. Tem gente que consegue colocar uma meta e desempenhar por causa disso, né? Porque tem toda uma questão de disciplina dentro desse processo aí, né? De você colocar o objetivo e fazer as coisas que precisam ser feitas ao longo daquele tempo para atingir aquele objetivo, né? Exatamente. E assim, infelizmente, isso não sei se é mal do brasileiro, se é o mal do ser humano, né? É do ser humano, cara. É do ser humano. É do ser humano. Porque é aquela coisa assim, né, cara, de que a gente vai vivendo um dia de cada vez. A gente não, porque aqui a gente não faz isso hoje, né, cara? Mas é aquela questão assim, de viver um dia de cada vez. Tipo, tá bom, não tá bom, vamos correr um pouco mais e vamos, infelizmente, sobrevivendo, como muitos vivem aí fora, né? O cara ganha pra pagar as contas e nada mais. Só que é aquela coisa assim, você tem que parar e tem que pensar assim, o que eu quero pra daqui 5, 10 anos da minha vida? Se eu não olhar pro futuro e pensar realmente no que eu quero, no pra onde eu tô indo, e principalmente entender que eu não posso deixar o ambiente que eu faço parte me influenciar, nem positivamente, muito menos negativamente. Porque é muito disso. Você sabe, vamos fazer um review aí lá do 2023 e nós vamos lembrar claramente que o mercado deu aquela queda medonha. E eu sempre falava assim, né? Quando eu vendia, quando eu estava na frente comercial, eu sempre pensava assim, dia de chuva, né? Dia de chuva é o dia que eu mais gosto de trabalhar. Porque eu sei que meu concorrente não sai de casa. Muitos ficam em casa tomando café, no escritório tomando café. Então eu não vou encontrar o concorrente no campo. Lá em 2023, uma galera tirou o pé. Porque o cenário não tá bom, porque o mercado tá difícil, o produtor tá só reclamando, tá seco, o preço da soja caiu, o governo, parari, parará. E aí o cara parou. E aí, como é que você retoma, né, cara? Então uma coisa que a gente tem que ter consciência, a gente tem que ter o entendimento que realmente é fundamental é entender que eu sou responsável pelo meio que eu vivo e não o meio é responsável por mim. E aí é onde entra realmente o ponto que você falou do autoconhecimento. É eu compreender tudo isso, mas antes de tudo eu tenho que me compreender, cara. Eu tenho que entender como que eu estou nesse momento. Qual é o sentimento que tem lá dentro de mim e o que isso está me dando de sinal. Não é simplesmente pegar, eu tô com medo, eu tô ansioso, eu tô inseguro e aí eu vou parar. Não, cara, é eu fazer a leitura disso e entender. Esse medo, essa ansiedade, eles estão me dando um sinal. Qual é o sinal que eles estão me dando? O que está me faltando que talvez está me fazendo sentir-me dessa maneira, sabe? E é uma coisa que a gente não aprende, né? Isso a gente vai se ligar quando a gente toma muito choque, se arrebenta, e aí talvez vai virar a chave e falar assim, olha, eu percebi que eu preciso de ajuda, né? E às vezes é difícil pedir ajuda, né, cara? Pra maioria das pessoas é difícil pedir ajuda. Muito legal essa parte, né, de como você lidou, né, com esses altos e baixos, porque vendas é isso, né, cara? Tem ano que tá bom, tem ano que não tá tão bom assim, e você tem que performar meio que de uma maneira igual, né? Só que aí, cara, em 2018 você foi lá, fez uma transição de carreira, né? Deixando aí de trabalhar diretamente na área comercial, foi para essa área de consultoria, treinamento, começou a se envolver mais recentemente também no digital, né? Como que foi, cara? O que te motivou aí para esse caminho aí? E como que você faz o seu trabalho hoje? Você já comentou, né, das mentorias que você faz. Como é que é esse negócio? Ô Paulo, eu vou voltar um ano e meio, 2, talvez no tempo aí. E como eu falei, né, eu comecei a buscar por muito desenvolvimento. Em partes, boa parte desse desenvolvimento estava voltado às questões humanas mesmo, que é realmente trabalhar o meu comportamento, desenvolver inteligência emocional e na época desenvolver habilidade de liderança. Porque eu fui trabalhar para uma indústria no Rio Grande do Sul, no ano de 2016, que era uma empresa assim, com 60 e poucos anos de mercado. Na época, tinha dentro daquela linha de implementos que eu vendia, era líder de mercado no sentido assim de qualidade de produto. Nós tínhamos uma linha de implementos agrícolas também na pasta, no portfólio da empresa, que há muito tempo não iam para o mercado, porque a empresa começou a direcionar mais energia para o mercado rodoviário e foi tirando um pouco o foco do agrícola. E quando eu vi aquela linha de implementos, eu falei, cara, tem muito espaço dentro do Brasil para essa linha de implemento. E essa linha de implemento está esquecida aqui, né? Então, na época, o nome da empresa era Masal Jacuí
né? Para quem tá ouvindo que é mais antigo aí vai saber que eu tô falando do Jacuí, do Chupim Jacuí, que era um dos chupim arrozeiro mais conhecido do Brasil, depois Multilâmina que eles lançaram, e a Multilâmina em especial, como o Brasil é um país em abertura de terra, tem muita necessidade para nivelamento de áreas, né, cara? Sim. E eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é uma oportunidade. Quando eu fui trabalhar para a empresa, na época como representante comercial, então eu trabalhava para essa empresa, trabalhava com uma outra indústria de implementos rodoviários, mas para o mercado agro, que é Rolon Roloff, na cidade de Guará, no estado de São Paulo. Então eram as duas pastas de representação que eu tinha. Só que a empresa do Rio Grande do Sul começou a botar pressão no sentido de que, olha, nós queremos te contratar como interno, nós não queremos como representante comercial, porque eles queriam me ajudar a ter mais fôlego para correr, né? E assim, na minha trajetória profissional, Paulo, eu acho que eu devo ter uns, sei lá, talvez uns 3 anos de CLT na carteira, em 18, 19 anos de mercado. O resto sempre foi, tipo, no peitaço mesmo, na loucura, sabe? E aí o que eu falei? Falei assim, bom, tava num momento muito difícil, 17, 18, a gente sabe, questão de governo, teve impeachment, teve toda aquela confusão. E eu estudando, eu falei, percebendo que tinha uma oportunidade na empresa, eu falei assim, olha, eu topo entrar como interno, desde que eu prove para vocês, ou que eu tenha a condição de provar para vocês, que eu posso fazer algo mais do que ser o vendedor que vai ficar visitando empresa em empresa, propriedade para vender. O que eu via? Tinha um gerente, 28 anos de casa, o cara não conseguia atender o Brasil todo, né, cara? Então eu enxerguei que poderia sim existir uma oportunidade de gerência, mas não sugeri isso. Simplesmente fui fazer o quê? Estudar. Estudar liderança, estudar gestão de pessoas, estudar relacionamento. Eu fui me preparar para aquilo. Em dezembro de 2017, o meu gestor me chamou, o diretor, falou assim, Maicon, eu entrei como CLT mesmo em abril de 2017. Antes disso eu estava na representação. Ele falou assim, Maicon, você me propôs um desafio aqui, que era realmente enxergar se você tivesse a oportunidade de crescer nesse período para você realmente conseguir alguma coisa a mais, senão você se demitiria. Falei, é isso mesmo. Falei assim, então eu vou te propor um desafio maior. O que você acha de assumir uma gerência regional, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Brasília e Goiás, dentro desse período? Falei, cara, eu topo. Nem pensei 2 vezes, Paulo. Então uma coisa que eu aprendi na vida é que, cara, o medo ele é meu parceiro. Durante muito tempo eu vivi com medo e eu tive que fazer as coisas com medo e o medo sempre foi um alerta, sabe? Eu falei, eu tô dentro porque eu tô preparado para isso, eu vou fazer acontecer. E quando eu comecei a rodar, montando equipe, trazendo representantes para dentro, né, para me ajudar nessa missão, cara, eu comecei a gostar tanto daquilo e como eu sempre gostei de estudar, eu buscava muito por treinamento para mim. E chegou um momento que eu falei assim, eu preciso fazer mais um treinamento comercial para o agro. E aí eu comecei a pesquisar e quem disse que eu encontro esse treinamento? Não achava. Não tinha nada direcionado específico. Tinha treinamento de vendas. Aí eu ia lá, era aquele cara que vendeu Coca-Cola a vida inteira dando treinamento de vendas. Não é que é ruim. Pelo contrário, é um bom treinamento. Sim. Mas o agro é muito peculiar, né, cara? A gente sabe disso. Aquilo que se aplica em muitos mercados, no agro, não roda, velho. Chega aqui, o negócio não anda. A linguagem é diferente. Não adianta você vir para dentro do agro com um caminhão de termo em inglês aí, cara, porque, pô, o cara não estuda o português, quem dera estudar o inglês, né? Então, tem um monte de limitação. E aí eu falei assim, por que não ter algo realmente que seja prático e objetivo que ajuda o vendedor do agro? Só que, Paulo, eu era vendedor, cara. Eu era o cara do campo, o cara do trecho, da estrada. Rodei, sei lá Deus quantos mil quilômetros nesse Brasilzão aqui. E eu falei assim, olha, eu vou ter que aprender a fazer isso. E foi então que eu fui fazer uma especialização em Business Coaching para poder trabalhar com a ferramenta. E nesse momento que eu fiz a transição, né? Que eu larguei literalmente tudo que eu tinha, salário, carro, comissão, nessa época estava como gerente de vendas, a posição também. Ninguém no mercado entendia porque eu tinha saído, cara, porque assim, eu estava muito bem, eu tinha conquistado um espaço muito bacana dentro desse mercado que eu atuava. E aí eu simplesmente, do dia pra noite, eu decidi que eu ia fazer a transição, que eu ia dar mais um peitaço na vida. Primeiro porque eu acreditava que existia esse espaço, segundo porque eu queria estar perto da minha filha, cara. A Helena estava com 1 ano e meio, eu já... Enfim, tava rodando desde os 4 meses dela, assim, que eu estava 100% na estrada, eu chegava numa sexta, saía na segunda, quando não chegava no sábado, pra sair no domingo. E eu queria estar perto dela, então eu encontrei realmente a possibilidade de desenvolver algo direcionado no futuro, mas também de estar perto dela. Foi aí que eu pedi demissão na empresa. Graças a Deus, até hoje, portas abertas em todos os lugares que eu passei. Grandes amigos no mercado agro, tanto que foram meus clientes quanto parceiros. Enfim, a galera das representações aí, eu tenho grandes amigos. E aí, em 2018, eu fui trabalhar com essa empresa de consultoria
trabalhei junto com eles até o finalzinho de 2019. Acabei saindo porque ali eu me deparei com aquela triste realidade, assim, de que consultor também é picareta, assim como vendedor, sabe? E não que o consultor era picareta, cara, mas é que, assim, era muito aquela coisa assim, faz o que eu digo, não faz o que eu faço. E, Paulo, cara, se tem uma coisa pra mim que vale ouro, é verdade. É lealdade, é realmente você poder, enfim, chegar em qualquer lugar e você não ter desconfiança e medo que ninguém te encontre na rua, né, cara? Foi então que eu decidi sair da parceria com a empresa de consultoria para começar a desenvolver o primeiro projeto de vendas no agro. Liguei para um amigo, Paulo. Ele tinha uma empresa, uma das filiais da empresa dele no Rio Grande do Sul, né? E assim, a gente se conhecia da época que eu era representante ainda. Depois ele me acompanhou na consultoria, fez um treinamento comigo na consultoria. E um dia ele chegou para mim e falou, ele falou, Maicon, o dia que você tiver um treinamento de vendas no agro, você me avisa porque eu vou dar um jeito de colocar você para treinar minha equipe. No dia que eu encerrei a parceria com a empresa de consultoria, eu liguei para ele. Falei, cara, o treinamento tá pronto. Como é que estaria o interesse de vocês para fazer? Ele conseguiu uma aprovação lá, mas assim, eu não tinha treinamento pronto nenhum, Paulo. Eu precisava vender alguma coisa. Vendi o treinamento antes de ter o treinamento. Normal. Fiz o treinamento, entreguei o treinamento. Graças a Deus foi um sucesso. A ideia era a gente replicar isso para as demais regionais em 2020, mas aí eu acho que não precisa lembrar ninguém que em 2020 a gente teve uma pandemia que fechou tudo. E aí treinamento presencial esquece, né, cara? Então eu posso dizer para você assim, que 2020, 2021 e um pedacinho de 2022, cara, foram uns perrengues tremendos assim, porque eu atendi empresa de consultoria, eu atendi empresa de tecnologia, eu atendi clínica odontológica, clínica médica, eu atendi tudo que você puder imaginar para implementar processo comercial. Imagina um cara do agro que vivia no mato, dando treinamento e consultoria. Cheguei a dar treinamento até pra Unimed do Espírito Santo, cara, pra você ter uma base. Nossa. Mas um cara que vivia no mato, como é que dá treinamento pra médico de venda, cara? E assim, eu tava frustrado com isso. Mas ao mesmo tempo, Paulo, eu vi nisso aí uma oportunidade. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de conhecer e entender o processo comercial de diversos outros segmentos. Sim. E isso foi uma das coisas que me ajudou a inovar naquilo que eu faço hoje dentro do agronegócio. Por que o Maicon voltou para o agro 100%, que é o nosso caso hoje? Porque em 2022 eu fui na feira de show rural Copavel e eu fui visitar alguns amigos de estrada. Cara, eu não lembrava quem eu era. Eu não sabia que os caras me acompanhavam em rede social, que eles consumiam meu conteúdo em rede social. Pra mim aquilo, tipo, eu já tinha perdido a identidade, sabe? E aí cheguei lá, enfim, vários amigos, não tenho como dar nome deles aqui, porque senão eu vou esquecer de algum e isso é chato. Mas eu saí da feira no ano passado, 2022, no ano retrasado, né? 2022, estamos em 2024 agora. E eu falei assim, cara, eu preciso gravar um vídeo agradecendo. Tá até hoje no meu Instagram esse vídeo. Gravei um vídeo agradecendo eles por ter me lembrado quem eu era e eu falei, olha, eu vou voltar e eu vou voltar com força. Foi disso que surgiu a marca do Gigantes do Agro, foi disso que surgiu o posicionamento do Gigantes do Agro e foi isso que levou a gente esse ano aí para mais de 12 estados fisicamente dando treinamentos. Hoje os nossos mentorados estão em 17 estados, além de ter feito trabalho em 2023 na Argentina e no Paraguai também. Então, cara, a gente conseguiu chegar bem mais longe do que a gente imaginava que poderia chegar. Mas isso por quê, cara? Por levar realmente aquilo que é a verdade e a realidade da venda no agronegócio. Com estratégia, com ferramentas, trabalhando o comportamento do vendedor e ajudando realmente o cara a entender qual que é o passo a passo para criar um bom processo comercial, para realmente formar o time de vendas para que realmente possa ter performance. Muito legal, hein, cara? Assim, essa história sua, assim, a gente se conheceu lá no passado em Goiânia, né, cara? Normalmente, né, Marcos? Às vezes a pessoa me manda mensagem no Instagram e eu não conheço, né? Só, deixa eu ver primeiro o que esse cara faz e tal, né? E logo quando eu conheço alguma pessoa, assim, a gente conversou um pouco lá, logo se identificou, né, cara? Saímos pra jantar e tal. Eu falei, cara, acho que tem rock aí, tem coisas boas aí que a gente pode ter de uma conversa com o Michael, cara. E com certeza essa é uma boa conversa, viu, cara? Obrigado por você ter participado aqui. O seu trabalho aí, né? Já são muitos anos, né, cara, de carreira, mas tem tudo ainda muita coisa ainda pra crescer, né, cara? Esse ramo de treinamento em vendas no agro é uma coisa gigantesca, tem muita gente precisando de ajuda, né? Que bom, cara, que deu certo a gente gravar, você tá aqui com a gente no Agro Resenha e desejo todo sucesso pra você, cara. Muito obrigado por você estar aqui com a gente e parabéns aí pelo seu trabalho. Ô Paulo, eu que tenho que agradecer, né, cara? Porque, enfim, quando eu comecei a acompanhar, quando eu ouvi falar em Paulo Ozaki, Agro Resenha, posso dizer assim que tá aqui hoje, pra mim, é a realização de um sonho. Ô, louco, e eu não tô tá sendo... bom demais.
demais. Não tô falando isso pra massagear o ego do Paulo, porque quem me conhece sabe muito bem disso, sabe bem quem eu sou, assim, sabe? Mas realmente é a realização do sonho, cara, porque, enfim, a gente trabalha diariamente, arduamente, pra gente conseguir criando nosso posicionamento, a gente conseguir realmente mostrando pro mercado a nossa verdade, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente busca fazer todos os dias. E tá aqui pra mim, de certa forma, é inclusive sinônimo de reconhecimento, cara. Não, com certeza, cara. E tem que espalhar mesmo, porque é o seguinte, as boas histórias é que a gente gosta de contar aqui no Agro Resenha, cara. Então, você tem uma baita de uma história legal aí, você tem muita coisa pra ensinar pra galera, né, cara? Então, eu fico feliz demais que você esteja aqui com a gente. E já aproveita, fala aí pra gente como que quem tá escutando a gente agora pode acompanhar seu trabalho, entender um pouquinho mais aí do que você faz, cara. Legal, Paulo. Então, assim, os principais canais que a gente utiliza hoje, o principal deles ainda é o Instagram. Então, Michael Giacomini, _ Gigantes do Agro. Você pode digitar lá Gigantes do Agro, que você já vai me encontrar. Também tem o nosso canal lá no YouTube. Além disso, tem o site www.gigantesdoagro.com. E eu sempre digo assim, todos os contatos, aquele que você, enfim, trouxer para mim de alguma maneira, o WhatsApp está disponível num monte de lugar, então é fácil você me achar. E a gente está aqui para realmente levar contribuição para, como a gente tem aqui a nossa grande missão, é inspirar pessoas e transformar resultados. E a gente está junto nessa. Cara. Muito bom, cara. Agora vamos pro nosso glorioso quiz, não? Bora! Bora lá, então. É isso aí. Michael Giacomini, vou te fazer algumas perguntinhas aqui, cara. Você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Boa, manda ver. Bora lá. Michael, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Cara, Tocando em Frente, do Almir Sater, eu acho que é a minha trilha sonora de quando eu preciso me relembrar quem eu sou, cara. Essa música é muito boa, meu. Legal, cara. E conta pra gente aí, Marco, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Eu acredito, assim, ó, que o melhor lugar, assim, que a gente teve, pensando em experiência, assim, sabe, lembrança boa, foi uma viagem que eu fiz com a minha família pro Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e não foi só por causa do vinho, mas foi por causa do lugar, do acolhimento. Enfim, a gente teve a oportunidade de passar uma noite numa daquelas pousadas lá das grotas mesmo, e foi fantástico, cara. Legal, cara. E, cara, conta aí pra gente qual que é a sua especialidade na cozinha, cara. Olha, eu gosto de um bom churrasco, né? Não tem como. Pra quem é do mato gosta, aqui, né? Meu pai é churrasqueiro, seu Irineu, eu vou falar pra você, pouca gente compete com ele no churrasco. Então, assim, eu gosto muito de também assar a carne. Mas lá em casa, o que faz o maior sucesso é o estrogonofe. Oh, aí, bom. Show de bola, cara. E não é cheio de frescura, não. Lá o estrogonofe não tem champignon, tá? Ah, bom, ótimo. E, cara, conta aí pra gente, se você pudesse indicar um livro aí que de alguma maneira foi bom pra você, que você pode compartilhar com a gente, cara. Eu teria vários, tá? E o que eu vou falar aqui não é nenhum livro de vendas, mas um dos livros que realmente transformou a minha vida foi um livro chamado O Despertar da Consciência, de um cara chamado Neville Goddard. Sensacional. Foi o livro que me fez realmente entender alguns princípios básicos da vida e que me ajudam realmente a ser quem eu sou hoje também. Show, maravilha, cara. E se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, cara, qual que seria o melhor conselho que você se daria? Essa é filosófica. Cara, essa é filosófica e eu confesso que quando eu pensei que você ia me fazer essa pergunta, eu fiquei batendo cabeça, né? Mas eu vou ser extremamente simples, cara. O que eu diria pra ele é que eu compreendo o sentimento dele, que eu entendo aquilo que ele tá vivendo, sei que não foi nada fácil chegar até aquele momento, mas que, acima de tudo, ele precisa acreditar no grande sonho que ele tem, que é isso que vai fazer ele se tornar quem ele realmente é. Muito bom, cara. E pra você que ouviu esse episódio meu com o Michael até agora, tenho certeza que você viu valor em tudo que ele contou aí pra gente. O podcast, cara, ele cresce na medida em que você participa junto, então considere compartilhar esse episódio com alguém aí. E assine o Agro Resenha em qualquer agregador de podcasts, em especial lá o nosso querido AG Content, que é como se fosse o Spotify do agro e é um dos projetos aqui do Agro Resenha. Só baixar nas lojas da Apple e do Google. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, né? O X, o antigo Twitter. Entre no nosso grupo do WhatsApp, no nosso canal do Telegram, o link tá lá no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar sugestões de entrevistados, mandar um oi pra gente, a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro, é só colar em redeagrocast.com.br, tá certo? Michael, mais uma vez, cara, obrigado. E eu sempre finalizo os meus episódios com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover, não precisa molhar a horta, não, tá bom?
Show de bola, meu amigo. Obrigado, velho. Que isso, cara. Que isso. Foi top. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.